Candidato, o que vai ser prioridade no futuro governo do senhor? A educação do ensino fundamental, do final do ensino fundamental, a educação do ensino médio ou ensino superior? Veja, nós temos uma repartição de competências no país, que o município cuida da educação fundamental, o Estado do ensino médio e a União cuida mais do ensino superior. O Estado cuida a partir da quinta série, né? Da quinta, sim, do quinto ao nono ano é o Estado. Sim, mas o médio e o ensino com mais superior. ênfase no ensino médio. Eu acho que nós temos que o governador do Estado, pela liderança que tem, seja de qual Estado for, ele tem que usar a sua liderança política para fazer movimentos no sentido de resolver o problema da educação, da creche até o ensino superior e a pós-graduação. Veja, em Curitiba, por exemplo, uma cidade tida como rica, e é rica, de fato tida como cidade modelo, como cidade organizada. Em Curitiba, 42% dos bairros, os moradores não têm acesso à creche. Isso implica uma série de problemas, não só para as crianças e para as mães, no sentido estrito, né, mas cria problemas para as mulheres no sentido mais geral. Aí nós vamos pegar, por que tem tão pouca mulher na política? Porque a mulher tem 2, 3 jornadas, né? Tem a profissional e mais 1 ou 2 em casa. Se ela tiver uma creche para deixar seu filho o dia inteiro, ela pode não só ter uma vida mais sossegada, do ponto de vista do trabalho, como pode se envolver em outras atividades que são fundamentais, como, por exemplo, a política. O senhor realmente não acredita que o ensino superior esteja com tanto problema? O senhor prevê, inclusive, no plano de governo, a criação de mais universidades? Onde é que seriam essas universidades? No interior do Estado? Em quais regiões? Não, eu acho que assim, o Estado como unidade federada, ele pode criar cursos superiores, por exemplo, voltados para áreas específicas, por exemplo, na agricultura, para o desenvolvimento da agroecologia, que é outro centro do nosso programa. Quer dizer, nós, quando a gente fala em cuidar da natureza, a nossa proposta é, primeiro, acabar com o uso de venenos na produção de alimentos, né? Que a gente deixa de contaminar a terra e os rios e a água, e, além disso, coloca à disposição da população uma alimentação saudável, que lá na frente vai resultar em menos farmácia, menos hospitais e menos câncer e outras doenças. E como é que seria esse controle de pragas na produção? Olha, a agroecologia, né, é perfeitamente possível hoje você controlar de forma natural o controle de pragas. O senhor pretende implantar cursos nessas áreas, então? Agroecológicas. Um dos objetivos do Estado pode ser esse, né? É claro que eu acho que o governador do Estado também tem que usar a sua liderança, como falei, para forçar a União, né, a investir nessas áreas também. Né? E já que nós estamos no campo, então, no site do senhor tem uma notícia que diz o seguinte: o interesse em estudar existe. Hoje o trabalhador dá mais importância ao estudo do que em gerações anteriores. Mas quando o aluno chega à quinta série, dificilmente encontra turmas no meio rural. Então ele precisa ir estudar na cidade mais próxima e acaba desistindo. Qual é a proposta do senhor para resolver esse problema? Nós temos que colocar a escola à disposição de todos. Né? Porque, veja, eu faço questão de enfatizar que as políticas sociais, elas têm uma interligação extremamente ampla. Veja bem, nos anos 60, 70 do século passado, e 80 também, houve uma migração maciça do campo para a cidade. Os agricultores, os pequenos agricultores, foram expulsos do campo através de políticas agrícolas desastradas, através de uma política deliberada de concentração de terras para atender um determinado modelo agrícola que é conveniente ao sistema capitalista, e é aí que surgiu o agronegócio. O que gerou isso? Gerou cidades inchadas, periferias desassistidas, pessoas vivendo sem as mínimas condições nas periferias das cidades, e no campo, hoje nós temos 20% da população do Estado morando no campo apenas, né? Então, a população é extremamente rarefeita, né? Então, uma das políticas centrais para nós, inclusive em nível nacional, com o nosso candidato a presidente Plínio Sampaio, é a reforma agrária. Primeiro, para dar trabalho para quem trabalha a terra, sabe trabalhar a terra, para os sem terra, para os filhos dos camponeses, e como a política reflexa, estimular as pessoas a sair das periferias e voltar para o interior, para ter uma vida mais sossegada e ter trabalho, né? Porque se nós caminhamos nas periferias de Curitiba, e acho que em Maringá também, em Sarandi, nessa região aqui,
nós descobrimos muitas pessoas que gostariam de voltar para o campo. Então, a reforma agrária resolve o problema do campo e começa a resolver também o problema das cidades. Primeiro estancando a migração e depois, num segundo passo, ato contínuo, estimulando a volta das pessoas ao campo, ou às pequenas cidades. Escola no campo, candidato? Então, a escola, hoje, qual é o argumento que se usa? Os governantes sempre usam o argumento econômico. E essa é outra crítica que nós fazemos, né? Eu acho que a educação não pode ser pautada pelos aspectos econômicos, né? O camponês, aí que eu chego à conclusão do raciocínio, o camponês que vive lá, se ele não é estimulado a ficar lá, ele possivelmente será outro migrante que vai para cidades, para inchar as cidades, para viver nas periferias, para ser vítima do tráfico e da violência. Deixa eu aproveitar e perguntar uma coisa para o senhor. Essa sua proposta tem alguma coisa a ver com a sua experiência pessoal? Como que o senhor saiu do campo e foi para a universidade? Olha, eu nasci numa região extremamente pobre, e ela é pobre até hoje, abandonada. Para você ter uma ideia, eu fui conhecer TV com 12 anos de idade e energia elétrica veio quando nós éramos adolescentes. E até hoje, por exemplo, o município onde nasci, recém agora está concluindo a ligação asfáltica com os grandes centros. Então, eu senti na pele o que é viver no meio rural, onde você só tem o ensino fundamental. Se você quer fazer o ensino médio, você tem que sair do seu local. E quando você sai, você não volta mais, ou dificilmente volta, ou não tem muito estímulo para voltar. Então, eu volto a dizer, se nós pensamos, a escola é apenas uma das políticas para a gente fixar as pessoas ao campo. Não dá motivos para ela sair. Inclusive, dar motivos para que as pessoas que vivem nas periferias voltarem para o interior. Então, nós temos que pensar essas políticas econômicas com critérios não econômicos, né? Eu faço questão de enfatizar isso, porque hoje tudo se resume a pensar em termos de dinheiro, em termos de orçamento, e se esquece da vida como um todo. Candidato, o Paraná hoje tem 65 acampamentos do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra e apenas 12 escolas itinerantes, que são escolas com professores da rede estadual, que acompanham esses acampados caso eles sejam despejados. O senhor apoiaria a criação de mais escolas itinerantes no eventual governo? Bom, primeiro nós temos que trabalhar para acabar com os acampamentos, né? Fazendo a reforma agrária, né? O Paraná tem hoje 1.400.000 hectares de terra entre devolutas e improdutivas. Isso é terra suficiente para assentar todos os sem terra que existem hoje. Então, volto a dizer, a reforma agrária é uma política central, não só para dar trabalho, o que é fundamental, mas para fazer justiça social e quebrar esse modelo econômico extremamente excludente. Mas, enquanto não se acabam com todos os acampamentos, o senhor colocaria mais escolas? Obviamente, colocaria mais escolas. Eu acho que essa é uma prova de que os governantes do Paraná mais fazem discursos bonitos do que trabalham pela população pobre que precisa. E que tipo de educação para essas pessoas, candidato? Educação profissionalizante, por exemplo? Um dos aspectos, sim. Nós temos que pensar a educação como uma educação ampla, né? Formadora de seres humanos plenamente desenvolvidos, né? Mas a educação profissionalizante, obviamente, que faria parte, né? Uma educação que aprofunde e divulgue mais o processo da agroecologia, da produção agroecológica, né? Como existe, por exemplo, na escola latino-americana, na Lapa, né? E outras experiências no estado afora. Gostaria que o senhor explicasse o seu projeto de democratizar a gestão nas escolas, dos núcleos regionais. Olha, eu falei no começo que nós temos que pensar a escola inserida na sociedade onde nós vivemos, né? Um dos aspectos que preocupa muito os pais, os alunos e os professores é a violência dentro da escola, né? Como é que nós vamos resolver isso? Obviamente que não é colocando a polícia militar dentro das escolas. Nós somos radicalmente contra a patrulha escolar dentro das escolas. A polícia tem que fazer segurança, cuidar do cidadão, do ser humano, e não do patrimônio, fora da escola. Como é que você resolve o problema da violência dentro da escola e outros problemas? Primeiro, chamando os pais e os responsáveis para dentro da escola. Hoje, os responsáveis pelos alunos só são chamados para a escola para falar mal do aluno ou dizer que ele não se comporta, né? Então, nós temos que trazer a comunidade, principalmente os pais e os responsáveis, para dentro da escola para dialogar e discutir os problemas, né, da escola, para resolvê-los. Porque, primeiro, os problemas
dentro da escola não são de responsabilidade dos professores, né, e também não são só dos pais. Né?